Olá pessoal, aqui é o Kevin Marcel, eu faço parte do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui para estar a 13ª aula do minicurso Criando Jogos 2D com Unity. Bom, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre câmera e a luz no Unity, né? Tanto a luz 2D quanto 3D. A 3D não vamos focar muito, vamos dar só um overview e né, vamos falar um pouco mais sobre a 2D também. Então vamos lá. Vamos iniciar falando de câmera, né? As câmeras elas são muito importantes para os jogos, afinal é o jeito que a gente vai conseguir visualizar, né, o ambiente do jogo, os objetos, tudo que a gente está criando lá dentro do jogo que vai conseguir observar via a câmera, né? Elas são utilizadas mais também, elas não servem só para calcular a visão, né, para a gente poder ver o que o jogador está enxergando, para a gente poder ver os personagens, etc. Mas também ajuda a definir, né, alguns limites de movimento, principalmente nos jogos 2D, né, que o jogador geralmente não pode sair, né, do espaço da câmera, mas também ajuda para você ver os sons, como a gente já viu, né, quando a gente montou o som da nave, etc, que elas podem ser usadas como captura de áudio, né? Bom, algumas formas de configurar a câmera é criando os próprios scripts, como a gente viu já nas outras aulas, mas também a gente pode usar ferramentas ou plugins externos como o Shine Machine e outros plugins, né, que você pode encontrar por aí para poder modificar as propriedades da câmera. Mas como havia dito, né, elas são bastante importantes por possuir várias propriedades e por causa disso também, não só elas herdam todas as propriedades que um Game Object também possui, mas elas têm propriedades únicas como distância de foco, de render e etc, para que você possa, né, modificar várias propriedades aí para o seu jogo ficar do jeito que você quer. A gente não vai entrar muito em detalhes dessas propriedades, você vai ter aqui nessa documentação da câmera, né, se você quiser dar uma olhada para ver o que cada propriedade faz, o que cada atributo especial desse faz. Mas aqui, né, a gente vai precisar mais da posição da câmera, que é uma coisa herdada de todos os outros Game Objects, então não vai ser nada diferente do que a gente vem fazendo aqui para modificar o movimento de um jogador, por exemplo. Agora que a gente já falou sobre câmeras, né, vamos falar um pouco sobre luz no Unity. A iluminação, né, é algo bastante importante, porque a sequência falando da câmera que vai observar, né, vai proporcionar um jeito de a gente conseguir observar o mundo. A gente vai conseguir observar as coisas se tiver uma iluminação decente. Porque pode ser que a gente tenha um cenário mais escuro, mais claro, pode ser que tenha uma coisa ali no meio, né? E tudo isso vai depender da iluminação que a gente vai fazer no nosso jogo. A iluminação, basicamente possui duas formas de implementação, né? Que é a iluminação direta, que é quando a luz ela sai do nosso ponto luminoso e ilumina diretamente o objeto, né? Ela basicamente chega um objeto e vai para o receptor, né? Que no nosso caso seria a câmera, sem nenhuma outra interação no meio. Já a luz indireta, ela vai sair do nosso fonte de luz, vai pegar um objeto, vai rebater para outro objeto, vai rebater para outro objeto, ficar rebatendo entre vários objetos. E depois que chega no observador, a gente vai pegar ali, né, uma luz bem menos intensa e que já interagiu com vários objetos aí no caminho. Essa quantidade de interações a gente pode definir via código, mas né, a ideia é que justamente ela tem que ter interação com mais de um objeto antes de chegar no nossa câmera, né? Bom, fora a parte de quantidade de reflexões, também podemos, né, calcular o efeito da animação do cenário utilizando calculações em tempo real ou de antemão, né, baked, que o pessoal chama. Em tempo real, basicamente enquanto você está jogando, enquanto o jogo está rodando, quando está se movimentando, interagindo com o cenário, a luz ela vai ser calculada naquela hora, né? Então ele vai, no mesmo hora que o jogador está jogando o jogo, ele vai calcular, né, a luz que saiu do ponto de reflexão, bateu naquela parede, bateu no objeto e por aí vai. Isso é bem custoso, né? Já que são uma quantidade imensa de raios que tem que ser calculados. Então, geralmente, isso não é muito utilizado, a não ser que seja uma aplicação bem simples ou você tenha, né, uma máquina bastante poderosa. Já o cálculo de antemão, ele é o mais utilizado, né? Que primeiro, antes de gerar a versão final do jogo, antes de dar o deploy final, o nosso render ele vai calcular as interações da luz. E aí, uma vez que ele gerou todos os raios de luz, viu as interações, viu as reflexões, ele vai fazer uma textura iluminada, ou seja, ele vai gerar uma nova textura por cima da nossa textura original e substituí-la. Basicamente, né, dando aquela falsa impressão de que teve uma reflexão ali, teve uma luz ali em tempo real, mas na verdade isso foi calculado previamente e é apenas uma textura modificada. Esse tipo de cálculo o pessoal chama de bake, né, que é cozinhar nossa textura. Bom, eu estava falando aqui, a gente falou aqui, né, de cálculos de iluminação, mas também para poder fazer esse cálculo é preciso de um renderer, que é justamente quem vai realizar esses cálculos aí. O Unity ele tem três renders, ele tem o Enlighten, que ele é um render em real time, só que ele está deprecated agora, né?
É bem capaz que sua versão de Unity atualmente ele já não nem venha mais com esse render, mas você pode procurar ali na documentação do Unity, né, ou então usar versões mais antigas que vai ter esse render aí, caso você queira usar a animação em tempo real. Porém, hoje em dia, né, a gente já tem conta com o Progressive GPU e o Progressive CPU, que são renders de bake, porém, eles também oferecem a opção de tempo real. Por mais que não seja muito recomendado usar, né, porque, né, como eu disse, é bem custoso e tudo mais, mas eles, né, dão essa possibilidade de você usar qualquer um dos dois, caso você prefira. Agora vamos entrar num ponto mais específico, né, que é a luz 3D no Unity. Os tipos de luz oferecidos pelo Unity para 3D são a Directional Light, a Point Light, Spotlight, Area Light, Reflection Probe e Light Probe Group. Basicamente, essas quatro primeiras elas são luzes independentes, que você pode colocar, por exemplo, a Directional Light ela é aquela luz clássica, né, que ilumina para todos os lados. A Point Light ela é uma luz mais focada. A Spotlight ela trabalha com penumbra, né? Ela possui várias áreas, né, vários raios de iluminação diferente. E a Area Light é pouco parecida com a Spotlight, porém com algumas propriedades bem específicas ali, mas no geral elas são bem parecidas. E a Reflection Light Probe são basicamente algumas luzes bem mais customizadas que você pode colocar, né, para poder modificar. A gente não vai entrar muito em detalhes não, mas eles dão documentação também, né, explicando direitinho o que cada uma faz. Também, né, outra forma de usar a luz 3D é utilizando material emissível, que é basicamente um objeto 3D que vai emitir luz, né? Você vai criar um material que emite luz e esse objeto vai passar a ser um ponto de luz como se fosse uma luz direcional. Então você pode também, fora usar as luzes já fornecidas, você pode criar nesses materiais e montar um objeto, né, que imita a luz do jeito que você quer. Na luz 2D, que então vamos entrar mais no foco, né, da nossa aula. Bom, inicialmente o Unity não tinha suporte para luzes 2D, mas a partir da versão 2019.2, né, criou um mecanismo para se lidar com isso aí. Ele ainda está em beta, mas ele já vem incluso, né, quando você baixa o Unity, ele já meio que está integrado com a plataforma base do Unity. Esse sistema, né, que o Unity está oferecendo agora, se chama Lightweight RP, que ele não trabalha apenas com luz 2D, ele trabalha com vários outros tipos de pipeline, né, que o RP, né, vem de Render Pipeline. Ele trabalha com vários tipos de otimização, porém, incluso dessas otimizações, né, se encontra a luz 2D, que ele é o único modelo oficial, né, reconhecido pelo Unity, dado suporte, que, né, permite a criação dessas luzes 2D, né, a render de luz 2D e tudo mais. Com isso, né, ele permite, né, a render de luz 2D, mas ele também, né, otimiza o processo e permite utilizar normal maps, que é uma coisa que a gente utiliza mais em 3D, que é basicamente um jeito de você fazer sua textura, né, seu objeto ele parecer que tem alguma profundidade ali, você modificar o jeito que a luz rebate nele. Então ele permite você utilizar isso aí para luzes 2D, que é bem interessante. E o tipo de luz, né, que o Unity fornece para a gente vão ser Point Light, a Parametric Light, Global Light, Sprite Light e Freedom Light. A Point Light é também um ponto de luz, assim como o 3D, você coloca um ponto de luz ali, ele vai iluminar todo o seu ambiente ao redor. Parametric Light, que é uma luz que você pode modificar, né, parecido com Spotlight, penumbra, intensidade, etc. Global Light, que é basicamente a luz global, né? Você vai colocar e vai iluminar todos os objetos, é como se fosse a luz do sol, por exemplo. Sprite Light, que você pode colocar num sprite, você pode dizer que um objeto, como por exemplo o nosso player lá, ele é iluminado, é como se fosse o material imersivo do 3D, né? Só que em vez do objeto 3D vai ser um sprite. E a Freedom Light, que basicamente você cria uma forma geométrica, né? Utilizando polígonos, e esse polígono ele vai emitir luz. Então, né, do jeito tem várias luzes interessantes para a gente poder brincar aí, que vai ver daqui a pouco no Unity. Então vamos lá, né? Vamos mostrar como se monta a luz 2D no Unity. Vamos lá para a plataforma. A gente está aqui no nosso jogo, né? A gente pode, primeira coisa, configurar o nosso Lightweight RP para poder funcionar. Então a gente vem aqui em Window, Package Manager, clica aqui em Unity Registry, caso você não esteja assim. Ele vai carregar aqui na lista de todos os pacotes que a gente pode importar para o nosso Unity. A gente vai procurar o que se chama Lightweight RP, aqui. Primeiro a gente pode criar aqui, né, todas as versões. Você deve instalar pelo menos a versão 6.7 ou superior, que é quando ele inclui as luzes 2D. Então vamos aqui, né, pegar a versão mais recente, que é a mais confiável. Então aqui apertar para instalar. E depois que instalar eu vou voltar para poder mostrar os próximos passos. Agora que a gente já instalou, né, a extensão do Lightweight RP, a gente vai aqui na nossa parte de Assets, bota aqui criar,
Rendering, Universo Render Pipeline e Pipeline Asset. Aqui a gente coloca qualquer nome, botar render, por exemplo. E vai criar, né, nosso render. Agora que a gente criou o nosso Pipeline Asset, a gente vai vir aqui e criar um render 2D, porque o Lightweight, como eu disse, ele trabalha com várias otimizações, não só com 2D. Então a gente tem que dizer primeiro, né, que nosso render ele vai ser um render 2D. Então vamos aqui de novo em Create, Rendering, Universal Pipeline e o 2D Render. Opa, aqui 2D Render. Nossa. Aqui 2D Render. E aí botar aqui 2D Render, por exemplo, o nome. E agora a gente só vem aqui no Renderer, vem aqui em General, aqui na lista de render, a gente coloca o nosso render 2D. E pronto. Agora o pipeline está configurado para dar render em 2D. A gente pode aqui até excluir isso aqui. E agora a gente precisa, né, editar nossos project settings e pegar o render e colocar aqui. Pronto. Agora está pronto para utilizar, né, o render 2D. E a gente pode fechar isso aqui. Pronto. Agora a gente já pode utilizar nossas luzes. Agora a gente configurou, né, nossas luzes, mas você pode ver, né, que nada mudou, assim, ela parece que está iluminado normal, né? Isso é porque a gente tem que modificar o material. Nossos materiais aqui, por exemplo, nosso ambiente, ele está com esse sprite default e esse sprite default ele não reage à luz. Mas você pode modificar aqui manualmente, né, os sprites um a um. Ou então quando você colocar novos sprites já vai vir com materiais que vão reagir à iluminação. Mas há um jeito de você atualizar, né, toda a sua cena, que é vir aqui em File, ou em Edit, perdão, Render Pipeline, Universo Render Pipeline, 2D Render, e aqui, né, dá upgrade para a cena. Nem sempre vai funcionar, como ele está experimental, às vezes ele pode acontecer alguns bugs, mas normalmente ele vai fazer isso aqui, pronto. Nosso material agora foi modificado para esse Sprite Lit Default. E você pode ver que está escuro porque a gente não tem a luz ainda. Então vamos colocar nossas luzes para ver como elas vão reagir com o nosso ambiente. Agora, né, vamos lá brincar com nossas luzes. Vamos aqui, novo, Light, 2D. E temos aqui todas as luzes que a gente falou. Vamos colocar uma Point Light. Aqui você já pode ver, né, que ele já iluminou um pouco o nosso personagem. A gente pode puxar aqui, né, para aumentar o raio da luz e iluminar mais o cenário. A gente pode também modificar aqui, por exemplo, o Fall Off, né, quando a gente aumentar, mais ele vai perder intensidade quanto mais distante tiver do ponto, e quanto menor, né, mais forte ela fica longe do ponto. Se botar zero é basicamente a luz global, né, ela nunca vai perder intensidade e por aí vai. Sprite Light, a gente não tem como demonstrar aqui que a gente não tem nenhum sprite preparado para isso. Basicamente você vai criar uma e você vai colocar, por exemplo, um sprite aqui que você queira, para que ele sirva como luz para você. Então você, por exemplo, jogar nosso player aqui como sprite, ele serviria como se fosse um objeto iluminado, né, parecido com o emissive lá do 3D. Só que aqui, né, como o nosso player não é da escala normal, se a gente colocar aqui ele não vai ficar muito interessante, não vai ficar muito legal porque ele não é do tamanho adequado. Mas caso a gente tivesse, né, um sprite mais interessante, se poderia colocar aqui para testar como seria essa luz, né? Como seria a Sprite Light. Vamos aqui, né, outro efeito de luz, por exemplo, vamos aqui ver uma luz paramétrica. A luz paramétrica, ela tem, né, vários, como eu disse, vários outros parâmetros que a gente pode modificar. Por exemplo, você pode mudar mais o raio dela, vamos botar, por exemplo, 6, fica maior. Aqui a gente pode modificar quantos lados esse polígono vai ter, o ângulo, o fall off dela, assim como a outra. Então é uma luz basicamente mais customizável. Aqui apagar e vamos criar uma nova luz para a gente ver os próximos aqui. 2D, Point Light, Global Light, né? Luz global, ilumina tudo como se nosso projeto tivesse igual a antes. A gente pode ter também outras coisas, por exemplo a cor da luz, a gente pode modificar aqui também, assim como as outras. Mas no geral, né, ela é para fazer com força a luz do sol, né, para poder pegar tudo de uma forma bem mais clara, como fosse o nosso projeto antigamente. E aqui, outra luz que temos é nossa luz de Freedom, que vai ter um polígono basicamente. A gente pode modificar a forma para poder fazer do jeito que a gente quiser, bagunçar aqui esse ponto de luz para botar mais vértices, né, clicando na linhazinha. E, né, basicamente modelar aqui o jeito que a gente quer o polígono. E com isso, confortável, a gente pode parar de editar a forma e começar a modificar a intensidade da luz. Então pode, por exemplo, botar aqui Fall Off, intensidade para vir para zero, que ele vai
Onde esse material tiver, né, ele vai iluminar. Opa. Onde esse material tiver, ele vai iluminar. Vamos mover aqui ele. Ele vai iluminar, né? Tudo que tiver aqui dentro, ele vai iluminar o que tiver aqui dentro. Mas pode modificar também isso aqui, mexendo nos parâmetros. Basta, né, ter um tempo para ficar brincando até se encontrar uma configuração que lhe agrade. É basicamente isso. Nossas luzes, né, que a gente possui. Então vamos lá, né, voltar para os slides para a gente continuar a implementação do nosso projeto. Pronto, agora a gente já viu, né, um pouquinho das luzes do 2D, como a gente configura para o pipeline poder ver as luzes 2D, né, para poder calcular. E algumas luzes 2D também que a gente viu que a gente pode modificar ali para poder deixar mais interessante o nosso projeto. E agora vamos lá implementar a câmera e o pulo do jogador, fazer a câmera seguir o jogador e fazer o jogador pular, que é bem interessante. Vamos lá, voltar para o Unity. Aqui no nosso projeto, a gente tem aqui a nossa câmera, nosso ator, a gente mesmo que estava antes. Isso aqui não está atualizado com o Lightweight, tá pessoal? Estou pegando o projeto do jeito que a gente deixou antes. Mas vamos lá, primeiro mexer na câmera. A câmera, ela está aqui, né? Atualmente a gente dá por aqui para a gente ver. Ela apenas fica parada, né? O nosso jogador, ela não segue o nosso jogador, ele vai andando aqui e eventualmente ele pode sair da câmera. E não é interessante, né? É interessante que a câmera acompanhe o nosso jogador conforme ele vai andando no espaço do jogo. Então, vamos aqui, né, adicionar o script. Eu já deixei aqui nosso script pronto e vou explicar para vocês como é que funciona o da câmera. Então, aqui, plataforma câmera, jogo aqui o script e vamos ver como é que ele funciona para poder entender o que fazer, né? Aqui no código nós temos o script da câmera e basicamente ele vai ter dois campos, né? Um campo para a gente saber quem é o nosso player, né? Para a gente pegar a posição do player. E esse campo aqui de follow speed é para saber o quão rápido a câmera vai seguir o nosso player, porque a gente pode deixar um pouco mais lento para que ele tenha um pequeno delay ou então um maior delay antes de seguir o jogador, porque quando a câmera segue muito rápido, né, às vezes dá um pouco de enjoo, porque ela vai ficar mudando toda hora. Então é bom a gente ter esse pequeno delay. Mas bom, depois disso a gente vai aqui chamar a função awake, né? Porque a gente a função awake, ela quando o objeto é criado pela primeira vez, diferente do start. Ele é um chamado antes do start, né? Se eu não me engano. E aqui na wake a gente vai fazer essa verificação, né? Se o player for nulo, né? Se a gente não tiver colocado um player assim que a câmera for criada como objeto, ele vai procurar um player e associá-lo a transformado. Ou seja, se a gente esquecer, né, de passar o player como referência, né, arrastar o nosso player para a câmera, ele vai tentar achar dentro da cena para a gente não ter nenhum problema de ficar sem player. E aqui na função late update, lembrando, né, que esse update ele é chamado depois do update normal, ele é a última função a ser chamada, que é basicamente depois que renderizar tudo, que a gente vai chamar isso aqui. É bom para a câmera, porque a câmera ela tem que seguir depois de renderizar, né, depois de todos os processamentos. Então é bom que ele seja chamado late update em vez de update normal, que pode ser que tenha problemas estranhos, né, quando você trabalha com o update normal. E que basicamente a gente vai dizer que nossa transformada, né, nossa posição da câmera, ela vai ser igual ao vector3.lerp, que é uma função que lentamente, né, transiciona um objeto para a posição do outro. E aqui já vai pegar a nossa posição atual, a posição do jogador, vai dizer que a gente quer sair daqui onde a gente está para a posição do jogador atual, né, para onde o player está, com velocidades do follow speed, né, vezes o delta time, né, que é para ele ser independente de frame rate, né, porque senão isso aqui a câmera poderia se mexer mais rápido, mais lento, dependendo do frame rate. A gente coloca isso aqui, né, para ela poder ficar independente do frame rate, né, para poder se movimentar normal seguindo nosso follow speed. Então, script bem simples, nada demais. Vamos lá voltar para o Unity e ver como a câmera está funcionando. Volta aqui no Unity, a gente pode dar play aqui no nosso jogo. Vamos deixar aqui fazer isso para a gente testar e ver que nosso script lá do Awake deu certo. Então vamos aqui dar play. Ele vai associar nosso player character, você pode ver aqui que já associou nosso player character para a câmera. E quando a gente andar, a câmera vai seguir o player character com um pequeno delay, quase imperceptível, né? Só pra gente não ter aquele enjoo de ficar a câmera toda hora, por exemplo, ficar fazendo isso aqui, a câmera ficar mexendo toda hora ia dar um problema. Então aqui fica melhor porque a gente não tem, né, aquela câmera mexendo muito rápido, não causa o jogo. E pronto. Agora vamos lá configurar, né, o pulo do nosso jogador, que o nosso jogador está andando da direita para a esquerda, ele não tem nenhum pulo. Então vamos lá, abrir nosso script de jogador, né, lá na parte de atores, do nosso player character, e vamos lá modificá-lo para que ele possa atuar, para que ele possa pular, né, não só movimentar da esquerda para a direita. Então bora lá. Aqui no script do nosso player character, né, vamos apenas adicionar duas variáveis, uma chamada grounded e uma chamada float. Essas duas aqui
elas vão servir pra gente controlar, né? Caso para o jogador não conseguir pular durante um pulo, depois não conseguir ficar pulando infinito, basicamente voar. E para saber, né, se ele está no chão para a animação. Essas duas aqui são variáveis de controle porque são privadas, né? Para ele não acessar. Fora isso, você precisa botar o Jump Speed. Eu boto um número bem alto, né? Porque nossa escala de gravidade está bem alta, então isso aqui pode modificar, né? Dependendo da sua escala de gravidade, etc. Eu botei aqui o valor alto porque a nossa escala de gravidade é alta, mas você pode configurar aí da forma que você acharem mais interessante. O Ground Threshold também foi uma adição que é para a gente saber a distância, né, para essas variáveis serem ativadas, né? Mas lá embaixo vai fazer mais sentido quando a gente falar sobre o Fixed Updates. Mas basicamente a gente criou um threshold para saber o quão distante o jogador está do chão, para poder permitir, né, que ele pule novamente ou não. E aqui nessa Layer Mask, só para a gente saber, né, onde o chão está, para a gente poder calcular a distância, né? Porque lembrando que pode ter layer diferente, né? E é bom que o nosso chão esteja na layer diferente. Isso aqui é para a gente calcular, saber na layer do chão e para isso calcular a distância. Vamos lá. O resto contou igual, né? O start, o update, mesma coisa. Aqui, né, no Fixed Update que acontece a mágica. Aqui a gente faz esse raycast. O que esse raycast faz? Nada mais, ele joga um raio para o chão e verifica, né, se ele acertou. Se esse grounded ele for real, né, ele voltar com o valor positivo, ele voltar com o valor true, quer dizer que esse raio ele se encostou no chão, ele está grounded, ele está no chão, né, e ele pode pular. Caso não volte, quer dizer que ele está durante um pulo, né, e não vai conseguir encostar no chão, ou seja, ele não deveria poder pular de novo. E é isso que a gente faz no nosso if, né? Se ele tem um valor vertical, né, se ele apertou a seta para pular para cima, né, se ele apertou a tecla de pular e ele está no chão, então, né, quer dizer que ele pode pular. Então a gente vai lá, adiciona uma força para cima para ele conseguir pular com a intensidade do nosso jump speed. E na nossa animator a gente diz que ele está com a animação de pular. Então a gente vai lá, seta o nosso boolean de jumping, né, para true, para ele poder fazer aquela transição da animação de pular. E aqui, né, esse afloat a gente bota true, que é para dizer que ele está ainda no ar, né, para dizer que ele está flutuando, como o próprio nome diz. Se não, né, caso ele não tenha apertado para pular, mas ele está no chão e está flutuando, quer dizer, o ground já encontrou na nossa threshold, já foi atingido e ele ainda está durante a animação de pulo, a gente desliga essa afloat, quer dizer que ele já chegou no chão, a gente deveria desligar a animação de pulo, então ele seta a float para false, para quem possa não entre aqui de novo, né, e desabilita a animação de pulo. Basicamente isso aqui, né, para ele não ficar girando na animação de pulo infinita, a gente faz isso aqui para desativar a animação. Fora isso, nesse script aqui a gente já estava com ele antes, né? É a mesma coisa que já tinha no nosso player antes. Então, basicamente, né, tudo aqui já está configurado. A gente só precisa plugar essa parte aqui de verificar se ele pode pular ou não para ele não ficar pulando infinito. E é basicamente isso. Vamos voltar lá para o Unity e ver como está funcionando. Aqui, quando a gente voltar para o Unity, a gente vai ter que ver aqui o nosso player character e, né, selecionar lá no nosso player script a camada, né, da colisão com o chão. Aqui a gente colocou que o nosso chão está no ground. Você tem que vir aqui no onde tiver o seu chão e colocar prepc a layer ground ou a layer que você quiser chamar, né, de terreno aí. E pronto, uma vez que você fizer isso, vamos mexer aqui ground e pronto. Uma vez que você fizer isso aqui, ele vai estar encontrando o chão, né, vai dar na layer certa e aí você já pode dar play e testar. Vamos lá executar nosso jogo e ver como é que o pulo está se comportando. A gente vai aqui, né, andando, a gente pode apertar o W, nossa tecla de pulo, ele vai lá e dá o pulo. Você pode ver, né, que mesmo que eu aperte W várias vezes, ele não vai pular mais de uma vez antes de chegar no chão, que é por isso aquele nosso grounded self, nosso threshold. E também, você pode ver que durante a animação de pulo, ele vai cair e fazer a animação normal, né, que ele não vai estar naquele afloat, né, que a gente chamou. E basicamente isso, agora a gente tem o nosso jogador, né, pulando e a nossa câmera seguindo o jogador. Então bora voltar lá para os slides para a gente fazer nossa despedida. É isso, né, a gente implementou o nosso pulo, né, e também fez a câmera seguindo o nosso jogador. Então, na próxima aula a gente vai começar a criar nosso cenário, né? Usar o Tilemaps para a gente poder, né, utilizar mais a iluminação que a gente viu aqui e também, né, fazer uso desse pulo, porque até agora a gente só tem aquele plano reto, não tem muita coisa que a gente possa fazer nele. Então na próxima aula a gente vai poder implementar um cenário mais interessante para a gente poder utilizar tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Então é isso, até a próxima, muito obrigado por assistir.